300 mil anos atrás, né? E quer que a gente lembre. Flashback. O pastor que se vire. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do Bruno nessa hora, que tu venha, Senhor, tomar a vida dele com graça, com poder, que ele seja cheio do teu Santo Espírito e que ele possa, Senhor, falar somente palavras que vêm da tua eternidade, do teu trono, Pai. Usa o teu filho com graça nessa noite, abençoa ele, Senhor, porque nós já temos abençoado e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O pastor coloca a gente nas enrascadas, a gente coloca ele também, né? Mas a gente se ama, né? Amém? Tem uns palmeirenses aí que tiram a nossa paciência, mas a gente ama eles também. Amém, irmãos? Vamos estar meditando na palavra hoje no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse por presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Amém? Pode sentar, irmão. É engraçado que era para mim já ter pregado isso aqui já tem 2 semanas, né? Mas aí algumas coisas aconteceram para isso não acontecesse. Mas eu acredito que Deus, ele sabe de todas as coisas, porque a palavra que eu tinha planejado era outra, inclusive está até guardado. E domingo eu estava meditando ali enquanto o Fernando pregava, depois o pastor orava, e aí o Senhor tocou esse texto no meu coração, né? E o pastor estava falando exatamente isso na ceia, né? Que é um momento da gente refletir, da gente olhar para a nossa vida e ver o que está certo, o que está errado, para qual caminho que a gente tem andado, né? Isso prova de quem que a gente é filho, né? Se a nossa vida ela está pesando mais para a balança do Senhor ou para a balança de Satanás, né? Uma hora a gente vai ser cobrado isso, né? E a ceia é um momento que a gente pode refletir na nossa vida, né? Inclusive tem um texto na Bíblia que diz que é melhor a gente ir num lugar onde tem luto do que a festa, porque a gente consegue olhar para a dor, né? E começar a olhar para a nossa própria vida, né? Porque a gente olha para o fim da vida, né? Para onde a gente vai quando a nossa própria vida acabar, né? Então acho que a palavra ela está sempre nos dando os conselhos, né? Para a gente estar olhando para a nossa própria vida, para o nosso interior, né? E trazendo essa palavra para vocês, a gente começa a analisar a seguinte forma, a seguinte coisa. A gente sempre fala de Paulo, né? Mas só que antes dele ser Paulo, ele era Saulo. A gente vê que aqui tinha duas personalidades, né? E Saulo, a gente sabe que ele era um cara que ele é um cara que, quando conhecia ali o Antigo Testamento de cor e salteado ali, né? Ele era um cara que pregava para as autoridades, ele tinha muita moral, né? Vou usar essa palavra, né? Com os grandes ali daquela época, né? Então ele, ao meu ver, ele só estava com a motivação errada, né? Ele achava que estava fazendo a coisa certa, né? Porque aparentemente apareceu um camarada que se dizia ser o Deus que eles estavam esperando, né? Mas veio de uma maneira que era aquilo que ele não estava esperando. Porque os judeus, né, toda a galera daquela época esperava que o Salvador viesse como um guerreiro, viesse como um cara que libertasse todo mundo, não como um homem simples, né? Então ele estava ali com a motivação errada, né? E a gente entende que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele pode transformar qualquer pessoa literalmente da água para o vinho. Não foi só naquela festa que ele transformou a água para o vinho. Ele transforma vidas da água para o vinho, né? O pastor que uma vez falou que alguém questionou ele se Deus podia mudar caráter. Deus pode mudar tudo. Deus, ele pode fazer tudo. E a gente tem inúmeros momentos da Bíblia aqui que Deus, ele mostra que ele é capaz de tudo, né?
Então a gente tem que crer. E a gente analisa esse texto aqui, a gente vê que tem duas frases que que o Senhor pode estar perguntando para a gente, né? Por que me persegue? Assim como ele perguntou para Saulo. E por que foge de mim? Se a gente pode dizer, assim, em outras palavras, né? Às vezes a gente fica relutando, né? A gente quer lutar contra o Senhor. Essa semana eu estava conversando com um amigo, ele já é bem mais tempo do que eu no Evangelho. A galera fazendo compra na Shopee aí, ó. Aí a galera, ele é bem mais velho, mais assim, com uma caminhada maior do que a minha no Evangelho, né? E a gente olha, assim, não sei o que acontece, mas a gente, só de olhar para a pessoa, a gente sabe que a pessoa não está bem, não está legal. Só de bater o olho, tu vê o semblante da pessoa, a gente vê que a pessoa não está legal, né? E aí, conversando com esse amigo, aí agora está aparecendo inúmeras, até tá mais complicado de entender essas doenças que está aparecendo do que esses cálculos que o Fernando e o pastor faz aí, né? Quem for que está lá com TDAH de não sei o que das quantas, né? Nem sei o que é isso. Mas enfim. Então ele mesmo se autoanalisou ali, ele mesmo se deu uma doença que ele pesquisou na internet e sentia, né? E aí a gente estava conversando com ele, falei, pô, meu irmão, se é que tu tá com isso mesmo, cara, por que tu não entrega isso na mão de Deus, cara? Né? Ele é um Deus que pode tudo, cara. Né? E eu acredito que, assim, 90% das nossas doenças físicas, elas estão ligadas ao mundo espiritual. E estão ligadas à nossa mente, cara. Né? Eu brigo com a Yara pra caramba. Ela não pode ver uma promoçãozinha, inclusive de remédio, cara. Sempre tá com uma bolsinha de remédio. Né? Já tá esperando a doença antes mesmo dela vir, cara. Isso é uma coisa de louco, cara. Como é que pode isso, né, cara? E a gente é assim, cara. Às vezes a gente, né, fica ansioso pelas coisas, né? Até pelo momento ruim a gente já quer se preparar antes dele chegar, né? Mas assim, a gente tem que estar preparado, mas mais importante é nosso espírito estar preparado, né? Porque a própria palavra fala que a nossa luta ela não é contra a carne, né? Mas ela é contra principado e potestade, né? A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra os demônios, cara, contra Satanás. Né? E quando a gente entender isso, a gente vestir toda a armadura do Senhor e se tornar blindado perante isso, cara, a gente vai conseguir vencer qualquer coisa, né? Eu tenho, assim, voltando para falar sobre essa questão de remédio, cara, eu evito o máximo tomar remédio, cara. Eu tô ficando maluco, acho que de tanto ficar com o pastor, eu tô com dor de cabeça, eu mesmo boto a mão na minha cabeça e eu mesmo repreendo sozinho, sabe? Eu tô assim agora, gente. Pô, então a gente tem que ir assim, cara. Esses dias eu tava tomando banho e aí Deus me lembrou de uma parada. Eu falei, caramba, cara, pra que eu fiz isso, né, cara? Aí eu tava no chuveiro e falei, Senhor, essa água aí vai ir direto do teu trono, cara. Me lava disso aí porque eu não quero carregar isso não, cara. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento, né? Eu não tô falando que a gente tem que ser, esqueci até a palavra, super otimista, né? Positivista, mas, cara, a gente tem que ter pensamento bom, cara. A gente tem que ter pensamento que vem da parte de Deus, né, cara? Isso tem que estar muito relacionado à confiança. A gente tem que confiar no Deus, cara. Que Deus é esse que a gente serve, que a gente fala, que acredita. Quando vem a luta, a gente desanima. Já nosso Deus já não vale mais nada, né? E conversando com esse rapaz, falando com ele, pô, cara, só tu orar, cara, só tu pedir a Deus que Deus te livre. Assim, cara, eu já vi Deus fazendo tantos milagres, cara, que eu só acredito agora só no milagre do outro. Pra mim, não faz efeito, cara. A gente vê como é que a gente vai enfraquecendo, cara. Isso é porque a gente vai se afastando da presença do Senhor, infelizmente, né? Mas, então o Senhor, Ele faz essas duas perguntas pra gente hoje, né? E uma delas é por que foge de mim, né? Por que a gente luta tanto em fugir da presença do Senhor, né? Domingo ali na hora da ceia, ali, eu tava sozinho ali pensando, né, cara? E eu cheguei à conclusão, irmãos, a gente usa uma frase, né, que a carne é fraca, né? Puxa, cair, irmãos, não. A gente escolhe pecar. É uma escolha nossa. Não existe esse negócio. O diabo, ele não força a gente a nada. Ele coloca ali, a gente cai se a gente quiser. Então é uma escolha que a gente faz, entendeu? E se a gente está realmente na presença do Senhor, irmãos, é impossível a gente cair nessas armadilhas dele. É impossível. Por mais que a palavra fala das astutas ciladas dele, irmãos, a gente tem que ser cobra criada, cara. A gente tem que sair fora disso. Então, já chegou a época da gente estar maduro o suficiente na presença do Senhor para a gente poder entender o que vem da parte do Senhor e o que vem da parte de Satanás, né? Então, o Senhor vem perguntando para a gente, né? Até quando você vai fugir de mim? E o que eu entendo com isso, irmãos? Independente
de quanto tempo a gente está na caminhada ou não, porque a gente vê que Saulo, ele conhecia o Evangelho. Saulo conhecia a palavra, só que ele não vivia isso, né? E às vezes com a gente é assim, né? O quanto a gente vai ter que esperar mais, né? O quanto a gente vai ter que aprender mais, independente da gente aprender até morrer, mas já está num tempo, irmãos, da gente parar de ficar só na letra e começar a agir como verdadeiros cristãos. Sabe? Tá na hora da gente começar a realmente viver a palavra. Não só ler. Eu sempre brinco disso e isso é uma verdade, mano. Só vir à igreja terça e domingo não muda nada, cara. Não adianta nada. A nossa missão é lá fora. A nossa missão é no nosso dia a dia. Sabe? O que a gente sempre brinca assim, né? Não, o que as pessoas pensam ao meu respeito não me interessa. Me interessa só o que Deus pensa ao meu respeito. Mas, irmão, se as pessoas olham pra gente e ver algo que não é da parte de Deus, interessa sim. As pessoas têm que olhar pra gente e ver pessoas diferentes. Tem que ser gente diferenciada, né? Então, a gente tem que olhar pro nosso interior e fazer uma autoanálise. Como é que a gente tá, né? Porque a gente chegar aqui no domingo e ceiar, né? A gente se arrepende, a gente chora, tal, e no outro dia a gente começa tudo de novo. Não adianta nada, irmão. Sabe, eu estava falando com o pastor certa vez aqui, pode não parecer, irmãos, mas quando a gente está em comunhão aqui no momento da ceia, se a gente entendeu que a gente faz parte de um corpo, se uma pessoa, a gente participa ali em pecado, a gente afeta a igreja inteira. A gente arrebenta a igreja inteira. Então isso é uma responsabilidade muito grande, sabe? Não só com a nossa própria vida, mas com a vida de outras pessoas, com o próprio corpo de Cristo. Então a gente carrega essa responsabilidade, sabe? A gente tem que ter essa consciência. E isso tudo vai ser cobrado da gente no grande dia, né? Então a gente olha que Saulo, ele já conhecia muito da palavra, né? E a gente também já conhece muito, irmão, da palavra. Tá na hora da gente ter uma virada, sabe? A palavra fala que tem tempo de plantar e tempo de colher. Tem tempo de chorar e tempo de sorrir. Tem o nosso tempo de aprender, irmãos, e tem o nosso tempo de botar em prática. Sabe? O que a gente tem botado em prática daquilo que a gente aprende, sabe? A gente saiu daqui no domingo abençoado por uma palavra que o irmão trouxe e a gente compartilhou aquilo com quem até hoje? A gente teve 2 dias aí para compartilhar algo da parte do Senhor, que a gente recebeu, sabe? Se a gente não abre a nossa boca para entregar de graça aquilo que nos foi dado de graça, irmão, sabe? A gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo, irmão. Assim, eu tenho esse pensamento para mim, sabe? A palavra fala que muitos serão chamados e poucos são os escolhidos, sabe? Se a gente ficar demorando muito tempo, irmãos, e assim, eu me coloco na posição do Senhor, sabe? Se a gente ficar demorando tanto tempo assim para aprender, para começar a correr na nossa caminhada do Evangelho, pode ser que Deus fale assim, não quer? Então vai ficar de lado. Sabe, Deus, se a gente for parar para pensar, Deus, ele não precisa de nós. A gente que precisa dele. A gente que precisa dele. Então pode ter um momento da nossa vida, irmãos, que até Deus pode se cansar. Fala, pô, peraí, cara. Mas Deus, ele não desiste de nós. Só que a gente também não pode perder o tempo de Deus assim, sabe? Deus, ele tem dado oportunidade pra gente dia após dia, da gente se consertar, da gente se colocar na presença, né? Tudo que está na palavra vem se cumprindo dia após dia. O tempo, irmãos, está se tornando curto demais, irmão. Curto demais. Já estamos em dezembro já praticamente, já acabou o ano. O que a gente fez da nossa vida? Sabe, às vezes a gente quer usar datas comemorativas para começar tudo de novo. Igual aquela dieta de segunda-feira que ninguém nunca começa, né? É igual a nossa entrega para o Senhor. Não, Senhor, puxa, amanhã eu começo. Aí amanhã não vai começar. E vai enrolando, até o momento que o Senhor vai dar um basta. Assim como ele deu na vida de Saulo. Sabe? Quanto mais pessoas Saulo teria que matar para poder aprender quem é o Deus verdadeiro. Sabe, irmão, se teve oportunidade para esse camarada que fez isso tudo, que matou gente pra caramba, gente inocente, por que a gente acha que não tem oportunidade para nós? Sabe, se a gente se arrepender de verdade, irmão, Deus, ele conhece o coração de cada um, irmão. Eu creio que ele não me trouxe aqui à toa, ele não nos trouxe aqui à toa, sabe? Ele já enxergou o nosso passado, ele enxerga o nosso presente e também enxerga o nosso futuro. Ele já viu lá na frente, irmãos, o que a gente vai estar fazendo.
Mas cabe a nós, irmãos, tomar essa decisão. Se a gente vai ou não caminhar da maneira certa com o Senhor. Sabe, é engraçado, irmãos, quando a gente passa por esses... Dá medo no começo, quando a gente não entende muito os princípios aqui da Igreja da Unidade. Né? Quando tem todos esses... Como é que eu vou falar? Discipulado, né? Tem todos esses seminários, né? Quem ainda não foi ainda e vê uns negócios acontecendo, fica com medo, irmão. Mas sabe, irmãos, é isso que eu sempre falo. Se tem algo dentro de mim que não pertence à minha natureza, que é a natureza do Senhor, tem que sair. A gente tem que sair disso, entendeu? Então que a gente venha a ter uma mentalidade renovada, sabe? Mudada. Sabe, a gente brinca que o Fernando falou aqui, né, dos 2 cachorros. Qual que é o cachorro que ganha? Aquele que a gente alimenta. Sabe, como é que a gente alimenta o nosso espírito? Através da palavra, irmão. Através do Senhor. Ele não é o pão da vida? Ele não falou pra gente que se a gente tomasse da água que vem dele, a gente nunca teria sede? Então tem pão aqui dele, tem água dele, tem tudo dele, irmão. Sabe, tem a presença dele, que é o mais importante. Sabe, a gente só não se fortalece nele se a gente não quiser, irmão. E a gente vê que Deus, ele, até para as pessoas que ele ama, irmãos, ele deixa acontecer coisas ruins, irmãos. Mas a gente sabe que nada foge do controle dele. Né? A gente até vê com Saulo, né? O que aconteceu com ele. Como que foi o momento que o Senhor parou Saulo, puxou o freio de mão dele ali? Quando ele perdeu a visão. Quando Deus mostrou para ele que ele não era nada. O pastor conta a história dele aqui. Ele parou na cama do hospital lá, todo ruim, coitado. Talvez, irmãos, será que a gente vai precisar chegar num ponto desse para aprender quem é o nosso Senhor? Não precisa, irmão. Não precisa. Só a gente ter um coração de verdade amolecido na mão dele. Sabe? Quando a gente fala aqui, a palavra fala do olheiro, sabe? A matéria-prima, ela não muda. Mas o formato é que muda. Sabe, a essência vem de Deus. A gente carrega algo em nós que é divino, que vem da parte dele. Quando a gente foi criado, o Senhor nos deu algo que vem da parte dele. A gente só está vivo aqui hoje porque a gente carrega algo em nós que é dele. Sabe, mas o formato que às vezes a gente toma, né? A Bíblia fala, não tomais o formato do mundo. É o que desagrada ao Senhor. Então, se a gente se colocar na presença dele, irmãos, por mais que a gente seja moído, por mais que a gente seja quebrado, sabe? Se a gente tiver o nosso coração maleável na mão dele, irmão, vai ser muito fácil do olheiro trabalhar. Vai ser muito fácil de Deus trabalhar. Sabe? Por que a gente vai ficar lutando com ele? Sabe? Toda vez que a gente peca, irmãos, a gente nega ele. Assim como Pedro, assim como todos aqueles discípulos na época que não conseguiram aprender com ele, mesmo caminhando com ele. Sabe? O Senhor, ele foi e falou pra gente, não vou deixar vocês órfãos. Sabe? As mesmas possibilidades que os caras tinham, a gente também tem. A gente também tem, irmãos. Deus deu igual para todo mundo. Né? A gente olha aí 3 momentos da Bíblia aí, onde o próprio Deus falava com os camaradas, onde o próprio Jesus falava com os camaradas, e é o nosso tempo, onde é o Espírito Santo que fala com a gente, o Consolador. Mas ele não é triunidade? Então todo mundo falou com Deus, irmão. A gente também tem oportunidade igual a deles, né? Então Deus realmente, ele é justo, irmão, sabe? A oportunidade é igual para todo mundo. Às vezes a gente quer ficar justificando as coisas, né? Ah, não, no meu tempo é mais difícil. Bom, no tempo dos camaradas lá que era difícil. Os caras tinham que andar a pé. Os caras, a gente vê que em relação ao trabalho, durante um tempo, os caras viviam de doação, porque os caras não trabalhavam. E tinha que bater na porta do amigo lá, o cara tinha que abrir e hospedar eles. Sabe, hoje em dia a gente tem carro, a gente tem trabalho, quem não tem carro tem ônibus e tal, a gente consegue chegar aqui. E mesmo assim, a gente coloca empecilhos de estar na presença dele. Né? Então a gente tem que começar a olhar para a nossa vida, irmãos, e ver o que a gente está fazendo com aquilo que Deus nos deu. Eu sempre falo isso, irmão. Só o fato da gente estar aqui hoje de pé, irmãos, vivos, é um milagre. É um milagre. Eu contei para vocês da outra vez que eu preguei aqui. Eu até brinquei com a Yara, ela ficou bolada comigo. Foi antes da eleição isso. Eu saí do trabalho, cansado,
de ônibus. Falei, pô, vou pegar meu ônibus lá na Praça Dom Pedro, cara. Eu vou sentadinho e tal. Cheguei lá, uma fila danada, porque tava tendo passeata a favor do Bolsonaro. Então brinquei com a Yara. Falei, vou votar no Lula só de raiva, esse Bolsonaro aí tá me quebrando, cara. E eu tava cansado, meu. Mas enfim, mas foi só uma brincadeira. Mas aí, beleza, aquele troço lá travando o trânsito todo, tal, danado. Aí, pô, ficou um tempão sem nada, eu olho assim, aí veio outra passeata, né? Eu fiquei bravo pra caramba, falei, pô, doido pra ir pra casa. Aí quando passa assim, era aquelas pessoas do Hospital do Câncer lá, que tava tendo, acho que, Novembro Rosa, se não me engano. Outubro Rosa. Obrigado, Novana. Outubro Rosa, que era as campanhas que apoiam as pessoas que têm câncer, né? E aí Deus falou comigo, pô, tu tá preocupado de chegar em casa cedo? Olha a situação dessas pessoas. Sabe? E aquilo ali, eu tenho orado por aquelas pessoas ali todo dia, irmão, sabe? Todo dia. E a gente viveu aqui com a gente uma pessoa que, pô, lutou direto com câncer. Mas a nossa memória, ela é falha, sabe, irmão? A gente esquece das coisas. A gente esquece de tudo que Deus faz. E a gente olha só para os nossos problemas. Né, Jesus? As coisas que acontecem com a gente é muito maior do que acontece com o próximo. Nada, irmão. Não precisa nem procurar muito longe, não. É só olhar para o lado. É só olhar para o lado. Mas é a maneira como a gente encara a vida. Sabe? É quando a gente alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito. Sabe? Então Deus, ele, depois daquele dia ali, igual eu falei, irmãos, é como se eu tivesse tomado um tapa na cara. Tipo, acorda, cara. Acorda. Tá reclamando de quê? Tem tudo. Tem tudo, irmãos. A gente tem tudo, sabe? E a gente acha que não tem nada. Sendo que a única coisa que a gente precisa é da presença do Senhor, né? Então, voltando aqui para a palavra, irmãos, a gente entende que Saulo ele conhecia muito da palavra, irmão. E a gente também já conhece muito, irmãos. Está na hora da gente começar a colocar em prática, sabe? Viver como um verdadeiro cristão, sabe? Eu estava lembrando do Lucas aqui. O pastor falou lá no dia que no enterro lá dele, que ele pôs a mão lá e teve fé e falou, meu irmão, levanta daí, cara. Sabe? Até na nossa própria vida. Quanto que a gente tem imposto as mãos sobre as nossas dificuldades e clamado ao Senhor, esperando, acreditando, irmão, no milagre. Sabe? Isso é fé. Isso é fé, irmão. A palavra fala que sem fé a gente não consegue agradar a Deus. A gente tem que andar por fé. Até o meu louvor aqui já tiraram aqui para me quebrar, né? Mas amém, irmãos. Então, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar no Senhor, sabe? Antes mesmo de acontecer, irmão, se o Senhor já prometeu, vai acontecer. A gente tem que crer, irmão. Mas a gente quer ver as coisas acontecerem, né? No nosso tempo, do nosso jeito. E a gente sabe que Deus, ele não... Sabe que Deus não faz as coisas do nosso jeito, irmão. É das coisas dele. E tudo que Deus faz é muito melhor. A palavra fala que o que ele tem preparado pra gente é maior do que a gente pensou, que a gente sonhou, ultrapassa o nosso entendimento, né? E o que a gente tem que fazer, irmãos, é só jogar as coisas na mão dele, sabe? Parar de ficar lutando, faz a sua parte, irmão. Tem a nossa parte que a gente tem que fazer e a parte que é só Deus pode fazer, irmão. Sabe? Mas a gente quer fazer tudo, a gente quer ter o controle, sabe? E Deus tem mostrado pra gente que ele só vai agir na nossa vida quando o controle estiver totalmente na mão dele. Sabe? Enquanto o Bruno for o dono da sua própria vida, irmão, só vai vir coisa do Bruno. Mas quando Jesus for o dono da minha vida, irmão, aí ninguém me segura. Sabe? Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo, né? Então, irmãos, a gente tem que fazer uma escolha na nossa vida, como eu falei. Saulo, ele podia ter escolhido não acreditar em Deus ali naquela hora. Falei assim, não me perturba não, irmão. Eu vou continuar fazendo a minha parada do meu jeito, vou continuar matando mesmo, e não tô nem aí. Podia ter continuado, mas eu acredito até que Deus devolveria a visão para ele ali, sabe? Mas só que tem um ponto, irmão. Saulo jamais alcançaria a vida eterna. Teria uma condenação eterna para ele. E assim é conosco, irmão. Sabe, quando a gente não se posiciona e a gente não escolhe um lado, né? A palavra fala que só existem dois caminhos, né? O caminho largo, que nos leva à perdição, e o caminho estreito, que nos leva à salvação. Isso não precisa nem ser um expert para saber que
o caminho estreito ele tem mais dificuldade. O caminho estreito não é tão fácil, né? Comparado ao caminho largo. Isso aqui está totalmente ligado a Deus e a Satanás, mano, sabe? O diabo ele nunca vai se apresentar na nossa vida como diabo. Ele vai se apresentar com o melhor que ele tem pra gente, né? E a gente vai e cai. Só que Deus ele se apresenta para nós como pai, né? E um pai ele tem que corrigir o filho. Eu sempre falo isso e vou levar isso para minha vida, porque graças a Deus, se eu sou o que eu sou hoje, eu tenho que agradecer muito a minha mãe e meu avô, sabe? Eu nunca tive tudo que eu queria, mas eu sempre tive tudo que eu precisava, sabe? Eu nunca tive aquele tênis maneiro que eu queria. Hoje eu posso comprar o que eu quiser, mas eu tinha um tênis, que eu precisava do tênis, eu tinha um tênis. Então, assim que a gente era, cara. E Deus às vezes ele trata a gente assim, né? Eu brinco muito isso essa semana, até tô falando com o Kaká. Pô, se eu ganhasse 200 milhões na Mega Sena, irmão, era ruim de vocês me ver aqui. Caramba, todo mês era um país diferente, sem falar nada. Eu ia contratar um cara que falasse todas as línguas só pra me andar por aí. Não, Fernando não, Fernando é palmeirense, Fernando não leva não. Tem que ser flamenguista, tá? Essa era só uma... Mas enfim, irmão. Sabe, Deus ele conhece meu coração, cara. Por isso que ele nunca vai me dar isso, cara. Porque ele sabe que eu vou me perder e eu sei também que eu vou me perder. Sabe, às vezes é melhor a gente passar arrochado, mas entrar no reino do Senhor, do que aproveitar tudo aqui, gozar de tudo e ir pro inferno. Sabe? Então isso é uma verdade que a gente tem que levar para nossa vida, né? E a gente vê que eu assim, selecionei 3 momentos que eu acredito que às vezes a gente toma na nossa vida, né? Quando Deus ele resolve puxar o nosso freio de mão da nossa vida, assim como ele fez com Saulo, né? Que a primeira coisa que a gente faz é culpar a Deus pela consequência dos nossos pecados. Ah, Senhor, se está acontecendo isso hoje comigo, é por causa de Ti. É porque o Senhor que está deixando isso acontecer comigo. Sabe, a gente olha para Jó, né, e vê que em momento algum Jó culpou Deus. Inclusive ele fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, quando a dificuldade vem, irmãos, para a gente talvez aprender algo, para Deus, para a gente ter que provar para Deus como que está o nosso caráter, a gente vai e bota a culpa nele, né? A gente vê que Saulo não fez isso. Saulo ele reconheceu imediatamente quando ele perguntou, Senhor, quem és tu? Ele falou, eu sou aquele a quem tu persegues. Sabe? Quantos da gente teve essa curiosidade de perguntar para Deus, Senhor, quem és tu? E o Senhor ele se apresenta para nós de uma maneira que a gente vai entender, né? Outra coisa que eu vejo aqui que Saulo ele era um cara muito religioso. Saulo ele era orgulhoso. Então a gente entende que só vir aqui na igreja, irmão, não resolve nada. Às vezes a gente acha que a gente é melhor do que o nosso próximo, né? A gente, só porque a gente está aqui na igreja, a gente entende pouca coisa aqui da palavra, a gente se acha os maiorais. E eu vou falar para vocês, irmão, quem já abriu a porta no domingo de manhã para esses camaradas que são testemunhos de Jeová, não entende nada de Bíblia. Porque os caras sabem tudo. Os caras sabem tudo. É difícil tu conseguir debater com um cara desse. Os caras são treinados de verdade. Mas a gente acha que a gente é melhor do que todo mundo, né? Outra brincadeira aqui que eu lembrei hoje de manhã, estava até conversando com um amigo, como a gente subestima os outros, né? Assim, no meio do ano pra cá, a gente estava jogando um campeonato aí da cidade e a gente precisava de um empate para classificar para as quartas de final. Aí quando a gente olhou lá quem seria o nosso oponente, ele nem sabia quem era. O nosso treinador que falou que era um time de igreja. Falou assim, não, é um time de uma rapaziada de igreja aí, é tranquilo. Tá, os caras já estão até fora. Eles não estão classificados. Aí o que a gente achou? Que tava tudo dominado, né? Aí eu até me machuquei, eu nem joguei. Aí quando chegou lá, irmãos, pra nossa surpresa, era só uma garotada. E aí qual que era o nome lá do time dos caras? Carruagem de Fogo. Aí já ficamos meio assim, né? Mas mesmo assim a gente subestimou os caras. E a gente tomou a maior goleada que a gente podia ter tomado naquela competição foi aquele dia. E a gente não conseguiu passar de fase naquele momento. E sabe o que é engraçado, irmão? Mesmo os garotos eliminados, quando terminou o jogo, eles se reuniram, eles oraram, e quando a gente estava brigando no nosso outro vestiário. A gente vê como é que o posicionamento é diferente, sabe? E isso em qualquer lugar, irmãos. Eu lembrei disso porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser santo só na igreja. Mas não, irmãos.
Sabe? Eu gosto muito de futebol e o que eu mais vejo quando a gente está jogando é a gente sair xingando um outro, briga, soca, não sei o quê. Mas esses caras não. Nesse dia, esses caras realmente se portaram como os filhos de Deus, sabe? A gente pode fazer tudo, irmão. A gente pode jogar nossa bola, a gente pode andar na nossa motinha, pode fazer aquele trilhão lá de bem posta lá. É uma beleza, irmão. Eu também gosto. Mas, cara, mesmo nesses lugares a gente tem que ser quem a gente é aqui dentro. A gente quer, às vezes, carregar uma máscara, sabe? Que dentro a gente é um. Isso, acabou o culto. Tira a máscara, volta o mesmo cara de sempre. Cara, isso é o que mais acontece, mas inclusive a gente às vezes faz isso, cara. A gente às vezes faz isso, sabe? A gente tem que ter humildade para reconhecer isso, sabe? A gente faz isso, mano. Mas Deus, o amor dele, irmão, sabe? Ultrapassa todas essas coisas. Sabe? Ele tem mostrado pra gente, dia após dia, irmão, sabe? Que a gente realmente é falho, sabe? E que, como o pastor brinca, a gente pode esconder as coisas dele, mas a gente não consegue esconder nada de Deus, sabe? Deus, ele esquadrinha o nosso coração de um lado para o outro, nossa mente, irmão. Inclusive, a única coisa que o diabo não consegue ler é nossos pensamentos, irmão. Só Deus consegue, sabe? Então Deus, ele está em tudo, irmão, sabe? Ele consegue ver tudo. Não adianta a gente fingir uma coisa, irmão. Sabe, esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, cara, existem tipo curso aí na internet, para igreja inclusive, tá? Para tu poder emocionar pessoas. Olha que loucura. Não sei se vocês já viram isso. Depois vocês caçam na internet aí. Tem, cara? Para tu conseguir passar a emoção para as pessoas. Aí a galera olha aquilo e fala, caramba, olha o Espírito Santo aí. Cara, não é nada disso. Tudo técnica, sabe? Aqui ninguém tem técnica não. A gente vai do jeito que Deus chamou e vai, cara. Sabe? Acho que Moisés não era gago? Pesado de língua, sabe? Era, mais ou menos, né? Mas Deus chamou ele, cara. Eu também tenho o meu jeito maluco assim, ele me chamou, cara. Alguém vai entender em um dado momento a palavra através do jeito que eu falo, sabe? E a gente repara que na igreja cada um aqui tem um jeito de se expressar diferente, sabe? Deus, ele é multiforme graça. Cara, se ele se manifesta através da nossa vida, cara. Se ele me fez do meu jeito assim, cara, irmão, eu acredito muito, o pastor pode pensar o contrário, mas eu acredito muito em predestinação, sabe? Às vezes Deus, ele me colocou nesse lugar, exatamente aqui em Itaipava, na minha família, para talvez pregar para uma pessoa. Para uma pessoa. A gente vê os camaradas aqui da Bíblia aqui, agora eu não vou lembrar se foi Paulo ou Pedro, que na primeira pregação dele, no Pedro, não sei quantas mil pessoas, irmão. 3.000 pessoas, numa pregação na primeira do cara. Olha só que beleza. Não precisa de muita coisa, irmão. Sabe, a gente tem que ter ousadia. Sabe, a palavra fala, o Senhor fala que Ele tem procurado aqui na terra os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A gente fala isso de novo, irmão. A gente tem que adorar em espírito. Será que como é que está nosso espírito aí? Tá show de bola? Tá uma beleza? Ih, tá mais ou menos. Então, já cortou aí, ó. E em verdade. Como eu falei, será que a gente tem sido de verdade na presença do Senhor? Mesmo cara que a gente é aqui, mesma pessoa que a gente é aqui dentro, né? Enganando esse pastor chato aqui, é o mesmo cara que tá lá fora? Mas enfim, será que é o mesmo cara, irmão? Que aí eu saio daqui, pô, chego em casa, maltrato a minha mãe, o vizinho ali enche o saco, eu dou esporro nele, passo na rua e esse dia o cara fez isso, mas eu fiquei só olhando. Aí mira na poça d'água, acelera e molha o cara na rua. Já fiz isso, irmãos, eu falo isso, já fiz isso, irmão. Sabe? Então, cara, mas hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais isso. Mas, sabe, já estou confessando, tá vendo? Mas, enfim, Deus, ele conhece o nosso coração, irmão, sabe? A gente pode enganar qualquer um. Engana a nossa mulher, a nossa mãe, nosso pastor, mas Deus não, irmão. Deus, ele está em todo lugar. Deus, ele está em todo lugar. Sabe? Então, a gente tem que se colocar de verdade na presença dele, irmão. Sabe? A gente vê outra coisa, o terceiro ponto aqui, último para finalizar, é que Saulo, ele realmente teve uma mudança de mente, sabe? Uma mudança de postura. Ele não ficou enrolando ali, não. Quando ele foi lá para Damasco, esqueci o nome do cara que ajudou ele lá. Como é que é o nome dele? Deixa eu ler aqui. Ananias. Aí Ananias foi lá e ajudou ele, sabe? Mesmo com medo, cara. Sabe? Deus, ele levanta pessoas em lugares inesperados, cara. Ananias foi outro, irmão.
Pô, a mente de Ananias falou, pô, esse cara tá matando todo mundo, cara. Deus me manda pra lá, cara. Sabe? Vou não, vou rapar fora. Inclusive, eu acho que Paulo mesmo fala isso, né? Eu queria ir pra direita, o Senhor me jogou pra esquerda. Eu queria ir pra esquerda, o Senhor me jogou pra direita. Né? Mas a gente vê que Ananias, irmãos, ele estava tão conectado com Deus que falou, pô, como é que eu não vou? Vou sim, cara. Se Deus mandou. Sabe, e a gente vê que a mudança de Saulo ali foi, pá, instantânea. Aí não ficou caminhando 10 anos aqui na igreja da unidade, né? Igual o pastor Jesus fala, tomando leitinho para depois começar a ter um alimento sólido. Não, irmão. Ele já conhecia o evangelho. Ele só precisava conhecer quem foi que criou todo esse evangelho, sabe? E ele conheceu. Sabe, conhecer Jesus é diferente, mano. A gente fala, não, igual o Fernando falou aqui domingo. Não, no batismo das águas, o pastor falou com ele, é só o começo mesmo, irmão. Sabe? Se você não deixar o velho homem ali na água, irmão, aquilo não adiantou de nada. É só um simbolismo, só se molhou. Só se molhou. No dia do meu ali, rapaz, uma friada nada lá na casa do Vitinho lá, meu Deus, cara. Ali realmente o meu velho homem ficou congelado ali, porque não tinha como voltar mais não. É sério, irmãos, a gente brinca. Hã? Foi tática, tá vendo? Sabe? Não tinha nem como voltar mais ali, já tava ali, né, cara? Tinha que ser só ali mesmo. E piscina funda, né? Eu nado muito bem, né? Quase que realmente eu fiquei lá, né? Mas enfim. Então a nossa mudança, ela tem que ser de verdade, irmão, sabe? O pastor brincou aqui domingo. O velho Emanuel e o novo Emanuel. Entendeu? Olha pra sua vida. Como é que é o antigo seu e o seu novo? Será que tem alguma semelhança ainda? Irmão, se tiver, deu ruim. Se tiver, vai ter que cair por terra isso aí, cara. Sabe, porque o Senhor, ele diz que quando ele tem um encontro com a gente, sabe, a gente tem que se fazer nova criatura. Tem que ser nova criatura, irmão. Sabe? As coisas passadas ficaram para trás, irmão. Acabou, agora é coisa nova, sabe? Então a gente tem que começar a ter esse entendimento, irmão, sabe? Então, Saulo, ele teve uma mudança de mente verdadeira, sabe? E ele começou a colocar em prática. Ele começou a ir nos lugares pregar, inclusive ele se encontrava com os discípulos, a galera ficava apavorada, falei, ih, caramba, esse era o cara que matava. Mas Deus falou com eles, não, deixa esse cara aí. Sabe, se não foi um dos mais importantes aqui, mas todo mundo tem o seu grau de importância igual, cara, esse cara, irmãos, foi muito trabalhado na mão de Deus, cara. Muito trabalhado na mão de Deus, sabe? E Deus mostra pra gente que pode ser o top do conhecimento com um cara que não entende nada. O cara que estava pescando lá. Então, irmãos, nosso conhecimento para Deus, ele não vale nada, sabe? Não vale nada. Mas o que vale realmente é aquilo que a gente recebe do Senhor e guarda conosco. Sabe? Aquilo que a gente bota em prática, né? Então a gente tem que ter uma mudança de mente de verdade, sabe, irmão? Uma mudança de vida. Engraçado que nesse finalzinho aqui, deixa eu só abrir aqui que meu celular está quase descarregando. Lá no versículo 5, tu consegue abrir, Marquinhos? Por favor. No versículo 5, que é uma coisa que eu não tinha percebido na primeira vez que eu li. Mas olha lá, ele disse assim: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E eu fui procurar o que significa isso, né? Essas palavras meio doidas, né, cara? E eu consegui achar uma definição na internet que diz assim, ó. Na verdade a ideia de se colocar como alguém incapaz de perceber o óbvio, obstinado em si mesmo, louco, perdido, vergastado pelo desejo de alcançar a qualquer custo as suas próprias verdades e convicções. A expressão merece mesmo ter sido melhor aplicada em Paulo, né? Então a gente vê que ele é um cara que ele era obstinado, sabe? Com suas próprias crenças, só aquilo que ele acreditava, sabe? E dá para entender, irmãos, que se a gente pudesse fazer tipo um resumo disso aí, cara, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, sabe? Deus está falando pra gente, cara, não adianta ir pelo caminho B se eu te mandei ir pelo caminho A.
Sabe, por que tá fazendo isso, cara? Por que tá sujando as vestes de sangue de novo, se eu já te dei vestes novas? Sabe? Eu não sei se foi a pastora Jesus que trouxe esse entendimento pra gente, que toda vez que a gente peca, irmão, de novo, de algo que Deus, que a gente já se arrependeu, é como se a gente estivesse levando Cristo de novo lá na cruz. Olha só que doideira, cara. A gente às vezes não tem a noção do que realmente Jesus passou ali, né, cara? Tem uns historiadores que falam aí que o que foi retratado ali naquele filme Paixão de Cristo não é 10% do que realmente que Cristo sofreu, né? Eu fico imaginando, irmão, se a gente já vê mais ou menos como é que foi o filme, a gente já fica meio abalado, né, e tal. Se coloca ali, irmão, sabendo na posição daqueles discípulos ali, sabendo que o teu mestre está indo na cruz por uma parada que foi a gente que fez. Sabe? Pensa no teu pecado e depois pensa naquela cena ali, sabe? O Senhor sendo humilhado, sendo pregado lá naquela cruz lá, sabe? A gente vê ali Pilatos, né, que fez lá o julgamento lá. Eu vejo aquilo, eu analiso isso aqui, irmão, eu vejo que Pilatos não queria soltar Barrabás. Pô, Barrabás era um bandido, cara. Pô, vai botar o cara na rua de novo, né? Tivemos um maior trabalhão, né? A gente vê a galera das polícias, acho que fica bravo, né? Pô, tivemos um maior trabalhão pra prender esses caras aí, vem os direitos humanos e solta o maluco. O cara matou um montão de gente, né? Bota só uma tornozeleira dele. Não, eu acredito que esses caras têm recuperação, irmão. Mas a gente vê que essa situação, cara, Pilatos deve ter ficado bravo, né? Falou, pô, nem é possível, cara. Esses caras estão ficando malucos. Mas mesmo assim, irmão, sabe? Se a gente olhar para a nossa vida, irmão, sabe? Antes de pecar e lembrar desse sacrifício que o Senhor fez, irmão, a gente desiste na hora do que a gente vai fazer. A gente desiste na hora. Sabe? Eu tenho... E assim, eu falo isso para vocês, eu não sou santo, sabe? Mas tenho buscado, sabe? Tá me limpando todo dia. Todo dia a gente olha para a nossa vida e vê que a gente está cometendo algo de errado. Sabe, a gente só continua no mesmo erro se quiser. Eu não sei quem teve aí a grande sorte de conversar com o pastor já naquela salinha ali, irmão. Quem não teve, tomara que ele te pegue aí em qualquer momento, irmão. Porque, sabe, quando tu senta ali, a pergunta que ele faz é assim, tá tudo bem? Igual ele falou aqui ontem, né? A resposta é tá, né? Mas ele já começa a falar um negócio, eu acredito que é movido pelo Espírito Santo, sabe? Fala um outro, e tu já fala, putz, não tá não, pastor, tá acontecendo isso. Sabe, a gente olha pra nossa vida, cara, a gente consegue enxergar, irmãos, o que aonde está errado. Sabe, a gente só não conserta se não quiser. Né? Aqui essa definição fala que é algo óbvio, né? Cara, tá na cara, é algo que tá na cara, sabe? Cara, eu vejo assim, Deus todo dia, sabe, se esforçando. E eu posso falar essa palavra para a gente entender, irmão, que não tem outro caminho senão o caminho dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, Deus, ele tem preparado, irmão, coisas maravilhosas pra gente. Sabe, o nosso acesso tá assim, ó, falta pouco pra gente poder alcançar, irmão. Falta pouco. Sabe? Mas às vezes a gente não consegue entender muito, né, quando a gente não tá no espírito, né? Uma vez eu falei com o pastor, cara, quando a igreja migrou ali quando era 100 e veio para a unidade, a visão que a liderança da igreja teve era como se fosse uma águia enfiando os gravetos do ninho ao contrário, né? Porque tipo, a águia monta o ninhozinho lá, né? E tá os filhotes lá, e a águia, quando a mãe águia ali, né, quando ela vê que os filhos estão preparados para alçar voo, irmão, o filhote não quer sair. O que ela faz? Ela pega os gravetos, que fica para fora, né, aqueles espinhos para fora, para nenhum animal chegar, e começa a empurrar os gravetos para dentro, para provocar um desconforto para a pessoa, para a águiazinha ter que sair, né, cara? Vai ter que ir, cara. A mãe já viu que está preparada, né? E na hora ali eu falei, putz, isso aí é comigo, né, cara? Você está falando que é para mim sair fora, né? Eu vou rapar fora. Isso aí é uma visão que é para mim ir embora, né? Antes de ser passado ali o que estava acontecendo. E sabe, cara, hoje eu enxergo isso, irmão, sabe, que quando Deus ele quer nos tirar da nossa zona de conforto, inclusive eu até falei com o pastor, vou até abrir esse parênteses agora, né? Sábado a gente vai ter... Não, calma. Sábado a gente vai ter o nosso encontro de jovens, eu acho que é o último. Inclusive eu estou convocando vocês. Ai, pastor, tá igual eu antigamente, tá vendo? Caramba. Então esquece, irmão, esquece. Mas tá aberto para quem quiser, tá, irmãos? A gente vai estar... Então tá com o Fernando, então, ó. Da gente
estar orando junto, sabe? Da gente realmente estar se movimentando, sabe? Eu acho que a nossa geração, ela esfriou, sabe? Nós estamos deixando muito nas costas dos coroas. Então, na hora da gente começar a trazer a responsabilidade pra gente. Terça-feira já começa com vocês. Então, o que acontece? Então, sábado a gente vai estar aqui, né? Se Deus tocar no teu coração de trazer uma palavra, de quiser fazer um louvor, quiser orar, então a gente vai estar junto aqui. Então, não preparei nada, então Deus vai prover todas as coisas, né? Então, a gente vê com essa visão voltando aqui para essa história da águia aqui. Deus, ele às vezes quer provocar a gente, sabe? Deus quer que a gente saia da nossa zona de conforto, né? E a gente, analisando para a águia aqui, irmãos, a águia é um bicho muito interessante, né, cara? Porque ela sabe que o filhote vai conseguir bater asa ali e vai voar. E o ninho fica alto, hein? Se cair e não voar, morre, irmão. Mas a águia sabe que está preparado, sabe? Porque existe um tempo de preparo, sabe? Existe um tempo de amadurecimento para isso acontecer. E, cara, como a gente já está aqui e a gente sempre tem essa visão, irmãos. Eu só tive, assim, 2 ministérios, o antigo e esse, né? Não passei por outro lugar nenhum, graças a Deus. Mas a minha liderança é a mesma. Então, a visão continuou praticamente sendo a mesma, né? Mas na outra igreja, irmão, era gente que não cabia, que, rapaz, se desse mole, era segundo andar, caía um cara pela janela. Era muita gente, irmão. Só que lá, irmãos, quando tinha muita gente, era difícil de ter um cuidado 1 a 1. Às vezes passava batido, cara. Sabe, igual eu comentei aqui no começo. Às vezes só de tu olhar a cara da pessoa, tu sabe que a pessoa não está bem, né? Quando teve essa migração, irmãos, e agora o pastor falou um negócio que é verdade domingo, cara. Ele mudou muito. Antigamente ele terminava o culto, ele ia pra porta da igreja e tu não conseguia sair sem falar com ele, irmão. Hoje a gente sai de chavadinho e vai embora. Mas antigamente não tinha como correr dele não, tá, irmão? Tá? Né? Hoje o pastor liga pra gente e fala assim, não, pô, tem como pregar terça e tal. Pô, não tem não? Tá bom, deixa pra próxima. Então, antigamente não, quando ele me colocou na enrascada com o Vitinho, né? Era o Vitinho, né? Sempre salva pra mim o Vitinho, né, cara? Ó, terça-feira tá contigo com o Vitor. Não, pastor, não, tá contigo com o Vitor. Eu não vou preparar nada não, tá contigo com o Vitor. Então, às vezes, irmãos, é bom acontecer isso, sabe? Tipo, dar um chacoalhão pra gente poder entender, sabe? Se ele não tivesse feito isso, irmão, tivesse só passado a mão na minha cabeça toda vez que eu fugia, hoje eu não tava aqui. Sabe, eu tenho muita coisa para aprender, sabe? Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas estou falando que basta só um movimento nosso para as coisas acontecerem. Tem muita água ainda para rolar por baixo dessa ponte, mano. Tem muita água, sabe? Eu não sei nadar, irmãos, mas eu vou pular lá e Deus vai me segurar, sabe? Não, mas deixa Deus controlar. Então, irmãos, é isso que a gente tem que entender, sabe? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, sabe? A gente tem que começar a se movimentar, sabe? A gente tem que não se conformar realmente com esse mundo, sabe? A gente vê as coisas acontecendo, irmãos, e realmente a gente tem que se posicionar, sabe? Eu sempre falo isso, irmãos, a gente vê uma situação acontecendo com uma determinada pessoa, a gente quer só orar. Mas as pessoas, elas precisam muito mais de oração, irmão, sabe? Precisa de um abraço. O pastor contou que a história do pastor que foi lá visitar uma pessoa com hanseníase, né? Lepra, né? Hoje é hanseníase o nome. E teve que abraçar, Deus mandou abraçar. Sabe? E se ele tivesse só orado, não tivesse ido lá? Né? Então, cara, muito mais do que só palavras, irmão, a gente tem que ter atitude. A gente tem que se movimentar de verdade. Então, tá na hora da gente entender isso, sabe? E primeira coisa, irmãos, é a gente tratar de nós mesmos. Porque gente doente não cuida de gente doente. Só gente saudável cuida de gente doente. Sabe? Então a gente tem que se tratar primeiro. Sabe? Como é que está a tua vida? Né? Tem uma parábola aqui da palavra que fala que um camarada estava juntando grãos lá no celeiro e ele escuta uma voz. Se hoje for tua vez, for teu número da chamada para tu empacotar, e aí? Para quem vai ser tua alma? Tá, eu falei para vocês, a palavra que eu tinha preparado não era essa. 2 semanas para me preparar a palavra. Quando foi domingo, o negócio mudou de uma hora para outra. Sabe? Mas eu creio que alguém saiu daqui abençoado. De repente foi alguém que está assistindo de casa. Sabe? Para a gente poder entender, irmãos, que a gente tem que se movimentar. Eu sei que o diabo ele levanta 1001 motivos para a gente não estar aqui na casa dele, do Pai. Mas a gente tem que romper isso, irmão. A gente tem que ter a força. Sabe? Deus não quer a gente cansada, a gente deprimida, a gente... Não, irmão. Mas se tá, vem assim mesmo.
Deus fala, vem do jeito que tá. Vem do jeito que tá. Cara, a gente acha que, como eu falei, os problemas acontecem só conosco. Se a gente for olhar para a Bíblia de novo e for olhar para a história de Elias, irmão, Fernando lembrou isso. Elias tinha acabado de derrotar não sei quantos adoradores de Baal, 500, 400, se não me engano, 450. O negócio lá de Elias ali foi papum. Ele falava, o negócio acontecia, a terra abria e comia os caras. Aí uma palavra de Jezebel, de morte, contra a vida de Elias, ficou com medo danado. Era só ele ter confrontado aquela mulher, irmão. Pronto, tinha resolvido. Aí se escondeu lá na caverna lá, né? Mas Deus estava lá, sabe? E aí ele chorando, resmungando ali. Deus fala para ele, pô, mas por que tu tá assim, cara? Não, Senhor, que eu sou o único que tô nessa situação aí. Pô, Elias, tu tá doidão, cara? Tu tá maluco, cara? Igual a você tem outros não sei quantos mil. 7 mil, igual você, obrigado, pastor. Igual você tem 7 mil. Olha aí, ó, aí, tipo, é como se tivesse acendido uma luz na mente dele e a visão dele clareada. Qual o soldado que levantou lá? Eram os caras mancos, não sei o quê, os caras cheios de problema. Os caras tudo ruim, cara. Sabe? Deus quer os caras ruins, irmão. É os ruins que ele quer. Os bons não precisam de salvação, não. Só os ruins. Sabe? Mas como eu falei, a gente não pode ficar inerte na presença dele. Sabe? Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Né? Em vários momentos aqui, quando Jesus curava os cegos lá e tal, o que tu tá vendo? Eu vejo os homens como árvores. Sabe? Nós somos como árvores. Né? Desde o momento que isso aqui um dia foi uma árvore, desde o momento que é plantado, né? A planta cresce, é cortado, aí ele recebe um tratamento para se tornar esse móvel aqui, requer passar na mão de gente experiente, gente capacitada. E o único que pode transformar a nossa vida de verdade é Jesus. Sabe? E fazer no formato dele, irmão. Sabe? Que nessa noite a gente, vamos orar, né? Nessa noite a gente entenda isso, irmão. Sabe? Quando a gente o pastor estiver orando aqui, irmãos, que a gente possa fazer a nossa própria oração, sabe? Em concordância com aquilo que o pastor está falando, mas, sabe? Falando com Deus aquilo que a gente é, mostrando para Ele aquilo que a gente é. De verdade, sabe? Irmão, se rasga na presença dele. Sabe? Não fica se escondendo, irmão. Deus sabe, cara, o que está acontecendo. Deus sabe quem você é. Deus sabe, irmão. Sabe, a gente às vezes quer pagar de bonzão aqui com os irmãos da igreja. Nossa, esse cara é muito legal, né? Será o que Deus acha de mim, irmão? Sabe, o que vocês acham de mim não me leva para o céu, não, irmão. Mas o que Deus acha de mim, me leva. Então, irmãos, que a gente nessa noite entenda isso, sabe? A gente realmente tem que ser transformado, sabe? Sabe, essa transformação tem que começar de dentro para fora. Sabe, é algo que começa aqui dentro e transborda. Sabe, então que nessa noite a gente tenha esse entendimento, sabe, irmão? Para de ficar pensando nas contas que você tem que pagar amanhã, irmão. Se preocupe só com a sua alma. Sabe, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, a gente tem que crer, irmão, sabe, a gente tem que mudar de verdade. Sabe, a gente sabe quem é cada um aqui, né? A gente olha para nossa vida e sabe, né? O pastor falou aqui, todo mundo tem um lado meio ruim na vida aí, né, cara? Sabe, mas você ainda tem algo do passado, irmãos, que te aflige, sabe? Algo que ainda te deixa meio cá, meio lá, irmão, hora de romper isso. Sabe, por isso que Deus ele veio para curar e libertar. Sabe o que mais tem aqui, irmão? Se você está num lugar onde é travado batalhas de cura e libertação todo dia, irmão. Você não se livra disso porque você não quer. Pô, tu tá no melhor lugar, cara. Tem outro lugar. Assim, não tô falando, isso eu falo de verdade, irmão. Não tô falando que aqui a igreja da unidade é melhor do que ninguém, não. Mas, cara, não vejo outro lugar que trata de cura e libertação. Se tem, eu não sei. Sabe? Então a gente é privilegiado, sabe? Deus ele colocou a gente num lugar onde ele capacitou pessoas que possam tratar dessas áreas da nossa vida. Então, irmãos, que a gente desfrute, sabe? Fernando falou uma coisa que quer, não sei se isso é da Bíblia ou se veio dele. A gente só entende, só desfruta daquilo que a gente entende.
a gente está, irmão, num momento muito complicado, né? Hoje estava conversando com o Marquinhos, quando eu cheguei, eles já até descobriram um montão de fraude na eleição aí, o caramba aí, o negócio está desandando mesmo. Falei com o Fernando no domingo aí, Fernando aí a casa. Porque meu celular descarregou, irmãos. Espera só se concluir que eu tenho um áudio aqui que o pastor me mandou. Vocês vão ver só, hein? Vocês vão ver só, irmão. Vocês vão ver. Bem falado, bem lembrado. Ainda bem que eu não apaguei aquilo, cara. Ainda bem que a única conversa que eu não apago é do pastor, cara. Mas enfim, mas ele me desafiou, irmão. Mas eu guardei, cara. Mas enfim, mas isso é fé, cara. Sabe, é bom a gente estar do lado de pessoas assim, cara. Sabe, a gente vê coisas acontecendo, irmãos, a gente não acredita se não quiser, né? Tô lembrando aqui do seminário, rapaz, o tempo naquela semana era de chuva, para chover o mês inteiro, irmão, sabe? E aparentemente estava dando tudo errado lá no dia lá, né, cara? Pô, mas enfim, foi feita uma oração naquele lugar, sabe? Com fé, irmão, de que no dia que a gente entrou no sítio lá, e no dia que a gente saísse, irmão, só ia chover no dia que a gente saísse. Quando todo mundo já tivesse saído. No final, acho que estava eu, Dona Vânia, o pastor, não sei mais quem estava lá. Acho que a senhora até veio comigo, né? E ficou assim, com poucas pessoas no final, né? A gente foi orar lá e tal. Quando, pá, bateu o martelo, acabou, começou a chover. Olha que doideira, né? Mas Deus é doido assim mesmo, sabe? Palavras que fala que Deus fez as coisas loucas para confundir os sábios. Ninguém entende, irmãos. Ninguém entende. Mas a gente entende, irmão, sabe? Porque a gente já conhece o bastante do Senhor, sabe? A gente sabe o tamanho do poder dele, sabe? A gente às vezes quer fazer as coisas na nossa mão, sabe? E limita o poder dele. Mas a gente sabe as coisas que Deus é capaz de fazer. Então, meus irmãos, que a gente saia daqui nessa noite com a nossa mente transformada, sabe? Vamos usar esse tempo que a gente tem aqui pra gente realmente falar com ele, sabe? Realmente falar com ele. Às vezes em casa, né? A casa tá cheia, não sei o que, a gente não tem um tempo para ficar sozinho, irmão. Mas sabe, a palavra fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Somos muito mais de 2 aqui, irmão. Eu creio que o Senhor está aqui. Sabe, é a hora da gente realmente falar com ele, irmão. Sabe, e creia, irmãos, creia, sabe. Se você está pedindo uma resposta, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, creia, irmãos. Creia porque Deus, ele vai fazer, irmão. Sabe, Deus vai fazer, irmão. É só a gente acreditar. Tudo é possível que crer, irmão. Tudo é possível que crer. Sabe, então, que a gente possa aproveitar esse tempo que nos resta aqui, sabe, irmãos, e fala de verdade com ele, sabe? Fala com ele de verdade, mas tipo, igual eu sempre falo, irmão, não fica procurando palavra bonita, não, ô Senhor, não, irmão, sabe? Do jeito que você conversa com a sua esposa, com o seu melhor amigo, é isso que Deus quer, esse tipo de relacionamento. Intimidade. Intimidade. Sabe, a palavra fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E tem mesmo. Às vezes tem coisa que eu conto para alguns amigos, de verdade, que meus irmãos não sabem. Sabe? Mas existe um pai, irmãos, que é mais pai que o seu próprio pai aqui terreno, que é o Senhor. É o Senhor, irmão. Então, aproveita esse tempo que o Senhor está dando pra gente, sabe? Fala com Ele, irmão. Sabe? Mostra quem realmente você é. Sabe? O Senhor é o único que vai nas juntas e medulas, né? Nas ligaduras. Isso é um troço que ninguém consegue ir, irmão. Só Ele. Só Ele. Então, irmãos, não se esconda, não. Mas se mostre para Ele. Mostre quem você realmente é. Amém? Que nessa noite a gente possa sair daqui com um pensamento diferente, sabe? Eu sei que o Senhor tem tocado no nosso coração, sabe? E que a gente não pegue a presença do Senhor, coloque numa caixinha e guarde numa gaveta, sabe? Que a gente desfrute disso todo dia, sabe? Que a gente realmente viva em plenitude com Ele. Como eu falei da outra vez, não é para andar do lado dele de mão dada, irmão, sabe? É para ser... Tem um louvor que fala que é mais perto do que a pele em meus ossos, né? É isso, irmão. Tem que ser, a gente tem que ser um com Ele. Então que essa noite a gente possa realmente sentir a presença dele, irmãos, e se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Amém?
Amém? Eu estava sentado ali ouvindo o Bruno pregar, aí o Senhor falou comigo assim: qual era o propósito da vida de Saulo e qual era o propósito da vida de Paulo? Aparentemente a mesma pessoa, né? Mas qual era o objetivo da vida de Saulo e qual era o objetivo da vida de Paulo? Aí o Senhor falou comigo assim: enquanto ele era Saulo, ele matava para viver. E quando ele virou Paulo, ele morreu para dar vida a outros. É um negócio assim, para pensar num negócio desse. Ele agora não tinha mais apego, né? Existe um versículo que está lá em Filipenses 1. Olha o que ele fala. Vê se a gente é capaz de falar um negócio desse. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você imagina um negócio desse? Você não precisa mais ter cuidado sobre a tua vida. Mas a gente insiste em ter cuidado da nossa vida. A gente insiste em continuar tentando resolver os problemas da nossa vida. Eu queria tanto ser um cara que tinha uma vida financeira muito boa. Fiz de tudo para ter isso. Me formei em economia, fiz comércio exterior para ter um Porsche. Eu queria ter um Porsche. Aí Deus falou comigo assim: não. Eu vou te levar para uma cama de hospital para você entender quem você é. Aí na cama de hospital, irmãos, quando eu vi que eu não tinha mais o que fazer, que eu ia morrer, eu falei assim: eu vou fazer um trato contigo então. Se o Senhor me deixar viver, eu vou pregar o teu evangelho pro resto da minha vida. Eu troquei o Porsche pela vida. O Porsche pode dar, mas sinceramente, não faz mais parte da minha vida não. O que faz parte da vida agora é ter Cristo. O viver é Cristo. É isso que precisa fazer diferença na nossa vida, irmãos. É você pensar que a sua vida não é para você, é para o outro. Você consegue entender isso? E quem é o outro? Quem é o outro? É aquele que você mais odeia. É ele. Você tem orado por ele? Ele foi parar no hospital de novo. Ele está morrendo, irmãos. E se algum dia você tiver a oportunidade de orar por ele e ele ser curado? Você vai orar? Ele pode nem ser salvo, mas quem tem o direito de julgar isso não somos nós. Não sou eu que vou dizer se ele vai ser salvo ou não. Ele pode ser salvo no último instante, no último minuto de vida dele. Pode ter vivido uma vida dissoluta o tempo todo, mas no último dia, Deus deu uma luz nele lá e o camarada se arrependeu de todos os seus pecados e se entregou a Jesus. Está salvo. E a gente que às vezes julgou ele por ser, L de outro nome, aí talvez a gente não vá para o céu, porque a gente julgou o cara. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil não. Mas a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Amai os que vos aborrecem. Qual tem sido a nossa reação? Não é? Paulo tinha um ódio do crente, do cristão, que era um negócio absurdo. O prazer dele era correr atrás do crente e matar crente. Aí depois Deus vai lá e mexe na vida do cara de uma tal forma
que agora ele era o perseguido. Vai entender? E aí ele, mesmo sendo perseguido e morrer do jeito que ele morreu, ele disse que agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, tanto faz, desde que eu tenha Jesus comigo. A sua oração aqui precisa ser essa: Senhor, que eu viva como Jesus viveu, como ele andou, sem se importar com o que pode acontecer, irmão. Eu sei que não é fácil, eu fico pensando nas minhas 3 filhas. O que pode acontecer? Eu não sei. Como é que vai ser a vida delas amanhã? Não sei. Mas eu preciso ter paz suficiente de saber que Deus vai proteger não só a vida delas, mas também a nossa vida. Aonde quer que seja, no modo como vai ser, mas eu não posso deixar de fazer a vontade de quem me salvou. Esse que tem que ser o objetivo. A questão, né, o Bruno citou da questão do batismo. O batismo é só uma mera formalidade. Porque se você for ler no texto, o texto está dizendo assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. Então o que vale aqui nesse projeto todo aqui? É o batismo? O ladrão foi batizado? Não foi batizado. Ele simplesmente creu que Jesus era o Messias. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não falou assim: não, espera, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui um pouquinho, vamos descer, vamos pegar uma água ali, vou te batizar naquele rio ali, aí a gente volta para a cruz de novo. Não deu tempo, irmão. E a gente fica fazendo questão de um monte de tradição, de um monte de coisa. Teve uma pessoa, há um tempo atrás, que eu comecei a fazer isso na outra igreja ainda, fazer aula de batismo. E aí a pessoa não ia. Foi umas 2 aulas só. As 2 aulas que ela foi, ela não gostou do que ouviu, eu acho. Mas aí no dia do batismo ela apareceu, querendo ser batizada. Eu vou negar? Não vou negar. Só que eu falei com ela assim: você precisa entender que depois do batismo vem a prova. Jesus mostrou isso para nós. Depois que ele foi batizado, ele foi para onde? Para o deserto. Todos nós vamos passar pelo deserto. Ela batizou, não sei lá quanto tempo depois ela desviou. Difícil até de falar isso, né? Ela foi, começou a fazer tudo quanto é coisa de errado. Um belo dia ela estava indo para Angra dos Reis. Um carro veio na contramão e bateu de frente com o carro dela. Essa menina hoje está vegetando. Fui várias vezes visitá-la no hospital. Está viva. Sabe, irmãos, Deus dá chance para nós. Deus é um Deus de oportunidade. Ele nunca negou oportunidade para nós. Mas a gente precisa entender. Por que a gente faz aula de batismo, irmãos? É para a pessoa entender o que ela está fazendo. Por que ela está se batizando? Da responsabilidade que é. Depois ela não vai poder dizer lá em cima assim: o pastor Emanuel nunca me avisou. Não, irmão. Quando você estiver com alguém, pense nisso. O sangue dessa pessoa pode ser requerido de você. Quando você tem a oportunidade de pregar o evangelho para alguém, pregue. Não importa se ele vai se render ou não a Jesus, pregue a verdade, fale a verdade. Ontem nós tivemos uma oportunidade de falar algumas coisas para uma pessoa. Falamos. Se a pessoa vai ouvir ou não, aí já não faz parte da minha alçada, né? Já fugiu da minha alçada. Eu preciso pregar o evangelho. Então pregue. A Bíblia diz assim: pregue em tempo e fora de tempo. Ananias, ele, por certo, ele deve ter ficado com um pouco de medo, né? No início. Mas ele deve ter lembrado dessa palavra, que está em Jeremias. Quando você não faz aquilo que você deveria fazer, o sangue daquela pessoa vai ser cobrado de você.
Ele deve ter lembrado disso. Com certeza ele lembrou que essa palavra já existia. Então, irmãos, faça a sua parte. Faça aquilo que o Espírito Santo está te mandando fazer. O Espírito Santo está te mandando trazer vidas para cá, faça isso. O Espírito Santo está mandando você pregar o evangelho para essa pessoa, pregue. Independente se ela vai vir para cá ou não, independente se ela vai fazer parte da igreja ou não. Quantas pessoas já vieram aqui, irmãos? E ainda hoje é assim. Elas aparentemente chegam com uma submissão. Aparentemente chegam com uma submissão. Mas na primeira palavra do pastor, elas vão embora. A gente faz testes. Teve uma vez que eu fiz um teste com o Bruno. Posso falar? Chegou um dia lá no alcance que ele não foi no culto. Aí o Espírito Santo, na hora, acabou o culto, falou: manda uma mensagem para ele. Aí eu mandei uma mensagem para ele perguntando, ele não me respondeu. Ou não, tu me respondeu, né? Acho que tu me respondeu, mas ele me respondeu assim, daquele jeito, né? Tem tudo gravado. Daquele jeito! E eu ouvi aquilo, fiquei, né? Deixei lá, falei: tá bom, irmão, Deus te abençoe. Eu trabalhava numa imobiliária na época. Aí tô lá sentado na minha mesa, na imobiliária, quem é que chega? Ele deu sorte que a imobiliária estava vazia, não tinha ninguém. Aí sentou lá, veio pedir perdão. Você entende a diferença? Por que Deus trabalha? Porque é assim. Agora, você chegar com uma aparência de que é uma coisa, e no primeiro teste que Deus faz contigo, você já desiste? Perdeu a oportunidade de ser trabalhado por Deus. Perdeu a oportunidade de ser tratado por Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que entender que Deus não vai dar coisas para nós antes que nós sejamos testados. Ele vai colocar a gente em prova. Quantas vezes, eu falo para vocês aqui do pastor André, que ele pregava assim, olhando para mim assim, ele nem disfarçava não. Né? Você pensa, pô, o cara está disfarçando, não é comigo, né? Não é comigo. Não, ele foi apontar para você. A vontade que eu tinha era pegar no pescoço. Mas quantas vezes aquele homem ficou até 3 da manhã conversando comigo e me ajudando a vencer coisas que eu não conseguia vencer. Aí você vê quem é quem, né? O Espírito Santo falava comigo assim: espera, aguenta, ouve o que ele está falando para você aprender. Ouve o que ele está dizendo. E aí, irmãos, a mesma coisa é com você e com qualquer um. Deus vai fazer testes conosco para ver se você está aprovado ou não. Se você vai poder fazer a obra dele, não. São coisas que ele vai fazendo assim. Por exemplo, ele te pede alguma coisa. Aí se você não atende, ele para. Ele te pede uma coisa, você atende, ele passa para um nível maior. Agora eu vou pedir 2 vezes isso, para ver se ele vai mesmo. Aí você atendeu aquele outro, ele vai te passar para um nível maior. E você vai subindo. Por que muitas vezes a nossa vida fica estagnada diante do Senhor? Porque a gente não entendeu o que é ser submisso à autoridade de Deus. Né? O Bruno brincou assim: pastor pergunta, tá tudo bem? Essa pergunta, irmãos, não é uma coisa à toa. Nada que eu falo com você é à toa. Tá tudo bem? Tá tudo bem, então tá tudo bem. Foi. Glória a Deus. Você pensa que eu também não sou corrigido? Eu tenho um pastor que fica sobre mim, né? De vez em quando ele vem: Manuel,
Como é que é? Irmão, ainda bem que a gente tem alguém que pode nos indicar o caminho. Agora, se você vai seguir ou não, se você vai andar ou não, das duas uma. Ou você vai ouvir e vai seguir o caminho do Senhor, ou você não vai ouvir, e se Deus tiver um propósito contigo, Ele vai te fazer penar. Foi o que aconteceu com Paulo. Na verdade Saulo, só poderia se converter se ele tivesse acontecido aquilo com ele. Não tem jeito, tem gente que não tem jeito, que só vai se converter na base quando ele te quebra. É verdade. Mas Deus quer que você entenda nessa noite, se você está aqui, é porque Ele escolheu você. Ele escolheu você para fazer alguma coisa para Ele, neste lugar. E você tem feito. Só que não se conforme com pouco. Entenda que Deus tem muito para te dar. Entenda que Deus tem coisas grandes para falar com você. Os segredos de Deus são para poucos. Ele não fala para a maioria, né? Senhor, consome elas agora, Senhor. Deus, e cria em nós um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Como o teu filho Davi pediu, Senhor, faz isso em nós, para que nós não venhamos mais a fugir da tua presença, nem achar, Senhor, que não somos nada, Senhor. Senhor, constrói agora a nossa vida com materiais de primeiríssima qualidade, Senhor. Usa, Senhor, para construir a nossa vida o ouro, a prata e as pedras preciosas, Senhor. Vem com o poder do teu Santo Espírito sobre nós. Derrama também sobre nós a redenção da salvação que há em Cristo Jesus. E, Senhor, coloca em nós os dons espirituais que Tu pode nos dar, Senhor, que só Tu pode nos dar. E, Senhor, nos leva a um estágio de intimidade contigo, Senhor, maior do que aquele que estamos agora, Senhor. Senhor, como aquela palavra, Senhor, onde Tu levou aquele homem para dentro das águas, Senhor. E na primeira medida ele estava com os pés nas águas, mas só molhava até o calcanhar, Senhor. Nós não queremos ficar só nessa água, Senhor. Nos leva a medir, Senhor, mais um pouco dentro do rio. Eu sei que, Senhor, cada pessoa aqui está num nível de intimidade contigo, eu sei disso. Mas eu quero te pedir que o teu agir venha sobre nós de tal forma, Senhor, que não nos deixe ficar parados nesse mesmo nível, nesse primeiro nível. Que nós venhamos a ser puxados pelo teu Santo Espírito, Senhor, para termos mais intimidade contigo, Pai. Que as águas possam subir, Senhor. Que nós sejamos inundados com o teu Santo Espírito. Que as águas cheguem até os joelhos, aonde Tu nos ensina a orar a Ti, Senhor. Aonde Tu nos ensina a pedir aquilo que está já colocado no Teu coração. Que as águas cheguem até a cintura, aonde é colocado o cinturão da verdade, aonde a mentira já é extirpada de nós e nós não conseguimos mais conviver com a mentira. Que as águas subam, Senhor, até os nossos lombos, Senhor, até o nosso peito, aonde existe a couraça do Teu Santo Espírito, Senhor, aonde existe o contato, Senhor, com o nosso coração. Senhor, nós sabemos que o nosso coração é enganoso, Pai. Então, inunda o nosso coração com a Tua presença, até não sobrar mais lugar para nós mesmos, Senhor. A nossa oração nessa noite, Senhor, é de uma transformação total.
Não nos deixa mais sermos, Senhor, parciais na Tua presença, mas que nós sejamos totalmente completos, Senhor. E continua, Senhor, com que as Tuas águas do Teu Santo Espírito, elas cheguem até um ponto aonde nós não conseguimos mais ter o contato com a terra, aonde nós não tenhamos mais o controle da situação, aonde a nossa alternativa agora seja simplesmente permitir que o Teu Santo Espírito nos leve pelas águas do Espírito, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, sim, ser conduzidos por essas águas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Mas muitas vezes, Senhor, nós ainda resistimos. Como Tu perguntou para Paulo, Senhor, por que você ainda resiste ao agir do teu Santo Espírito, Senhor? Pergunta para nós nessa noite, Espírito Santo, por que ainda nós resistimos ao agir do Teu Santo Espírito, Senhor? Fale com cada vida aqui nessa noite, Espírito Santo. Eu sei que isso é possível porque Tu já fez isso conosco, já fez com cada um de nós. E a Tua palavra nos diz, Senhor, que só o Teu Santo Espírito é capaz de convencer o pecador do seu pecado. Senhor, eu não sei qual é o Teu objetivo, mas eu sei, Senhor, que em quem tenho crido, e eu sei que Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, revoga todas as artimanhas de Satanás na nossa vida, Senhor. Não deixa mais, Senhor, que sejamos alvos fáceis do diabo, Senhor. Que todas as armadilhas de Satanás sejam agora amarradas, quebradas desde a origem, e sejam agora lançadas direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome de Jesus. Que toda seta do maligno seja quebrada agora, Pai. E só o Teu Santo Espírito tenha poder de agir nas nossas vidas. Nós repreendemos todo espírito maligno agora. Nós repreendemos todo espírito de morte. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade. Nós repreendemos todo espírito de inércia. Nós repreendemos tudo aquilo que Satanás tenta colocar na mente do seu povo, Senhor, para tentar impedir que essa pessoa seja uma bênção. Senhor, em nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos agora de grandeza maior, para estarem agora vindo até nós, e fazer, Senhor, em cada um de nós, e naqueles que têm nos assistido, fazer com que seja feito dentro de nós uma unção de varredura agora, Pai. Uma unção de varredura com fogo, queimando toda e qualquer seta do maligno, todo e qualquer veneno do diabo, seja agora queimado pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, cria em nós, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Que nós não venhamos a nos mover, Senhor, da posição que nós estamos diante de Ti, por nenhuma interferência maligna, Senhor. Mas que nós sejamos os propagadores do Teu Evangelho, nós sejamos os influenciadores. Senhor, não permita mais que sejamos influenciados por Satanás, mas em nome de Jesus que nós sejamos usados agora, com graça e com poder, para quebrar toda e qualquer seta do maligno agora, em nome de Jesus. Senhor, começa por nós. Senhor, tira
toda e qualquer armadilha do diabo que ainda esteja em nós. Nós repreendemos toda a investida de Satanás, que tenta tirar a nossa ousadia em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos torna, Senhor, ousados em Ti. Que nós venhamos a ser aqueles que têm intimidade suficiente contigo, que consigam ouvir a Tua voz, que consigam seguir os Teus mandamentos, Senhor, que consigam fazer a Tua vontade ainda nessa terra, Pai. Deus, em nome de Jesus, move as águas, Senhor. Que em nome de Jesus nós deixemos de confiar, Senhor, nos homens. Que nós deixemos de confiar nas mentiras do diabo. E que venhamos, Senhor, a confiar somente em Ti, Espírito Santo. Que não haja, Senhor, entre nós e a Tua presença, que não haja nenhum empecilho. Senhor, qualquer parede que Satanás colocou, quebra agora, Pai. Vai quebrando, Senhor, todo empecilho que Satanás colocou. Toda mentira, todo sofisma, seja quebrado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, cria uma geração de homens e mulheres, começando por esse lugar, que tem tanta intimidade contigo, Senhor, que ao orarmos, os milagres comecem a acontecer. Que vidas possam olhar para nós e serem convertidas ao Teu Evangelho. Que elas possam enxergar em nós a própria figura de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, nós cremos que Tu podes fazer isso nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós temos Te pedido ou temos pensado, Senhor, neste lugar. Senhor, esse lugar aqui não foi colocado pela mão do homem. As pessoas que aqui estão, Senhor, não foram trazidas pela mão do homem, mas foi o Teu próprio Espírito Santo que as trouxe, Senhor. E eu creio que Tu tens um propósito maior para cada uma dessas vidas. Então eu clamo a Ti nessa noite, Senhor, que Tu venha abrir os olhos dessas pessoas. Como um dia, Senhor, Tu abriu os meus olhos com aquele livro que alguém me deu. Que Tu venha, Senhor, nessa noite ouvir a nossa oração e abrir os olhos dos seus entendimentos, Senhor, da sua mente. Pai, que em nome de Jesus, todo entendimento errado do maligno seja retirado pelo poder que é no nome de Jesus. E no lugar dele, Senhor, seja colocado o Teu entendimento, Pai, da Tua palavra. O desejo, Senhor, de Te servir, o desejo de Te seguir, o desejo de orar, o desejo de Te buscar. Senhor, faz esse desejo brotar em cada um de nós, Senhor. Quebra, Senhor, todo feitiço do maligno. Senhor, nós não somos feitos e nós não fomos feitos para servir ao diabo e nem queremos fazer isso. Mas nós fomos criados, Senhor, a Tua imagem, a Tua semelhança, Pai, para Te servir, para Te seguir, para fazer parte da Tua família, Pai. Que esse lugar seja feito como o Teu propósito inicial, para que vidas cheguem a esse lugar e sejam agora, Senhor, acolhidas pelo Pai amado que Tu és, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda maldição, seja ela hereditária, seja ela das nossas próprias consequências, Senhor, quebra agora, Pai. Traz o arrependimento genuíno, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, sejam como um livro aberto. Que não tenhamos mais vergonha de mostrar quem nós somos. Senhor, em nome de Jesus, porque, Senhor, se confessamos a Ti, Senhor, o nosso pecado, a Tua palavra diz que Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Senhor. Então, Senhor, faz isso acontecer na nossa vida, Pai.
que as pessoas que nos rodeiam, elas possam enxergar a Ti, Jesus. Senhor, não nos deixa, Senhor, não nos deixa envergonhar o Teu reino, Senhor. Mas cria em nós o temor necessário, Senhor, para nunca mais levarmos a Ti para a cruz, Jesus. Cria em nós, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Cria, Senhor. Senhor, nos faz amar o nosso irmão, Senhor. Nos faz amar, Senhor, aqueles que nos maltratam, Senhor. Nos faz, Senhor Deus amado, nos tornarmos realmente Teus filhos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cria essa igreja aqui, Senhor, com homens e mulheres, Senhor, crianças, adolescentes e jovens, Senhor, com essa mentalidade, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que não adianta nada, Pai, só virmos à igreja, Senhor, se realmente a nossa vida não é uma carta viva escrita com pena de ferro, Senhor, pela Tua própria mão, Pai. Senhor, fica conosco nesse lugar, Senhor. Fica dentro de nós, Senhor. Que o nosso coração seja um lugar agradável a Ti, Senhor. Que não haja, Senhor, nada dentro de nós que venha nos trazer um impedimento para que Tu entres, Senhor. Olha para dentro de nós, Senhor, e vê se ainda existe algum caminho mau. E arranca esse caminho mau de dentro de nós, Senhor. Senhor, mora dentro de nós. Que nós sejamos, Senhor, a Tua morada, Senhor. Que Tu tenha prazer de morar dentro de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito que tenha liberdade de, Senhor, de morar dentro de nós e de agir em nós. E em nome de Jesus, Senhor, cria, Senhor, uma igreja saudável neste lugar, Senhor. Cria, Senhor, homens e mulheres que realmente saibam qual é a Tua vontade para cada uma delas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza. Nos dá a mão, Senhor, para que nós possamos caminhar, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu tens um projeto e um propósito muito grande. E chegou a hora, Senhor, de que nós esperamos, Senhor, que Tu venha, Senhor, fazer com que esse projeto e esse propósito se torne verdade. Que esse projeto que Tu tem para a Tua igreja nesse lugar se torne uma verdade. Que vidas novas comecem a chegar, Senhor, neste lugar, não por causa da nossa capacidade, não porque nós somos melhores, não, porque nós não somos. Mas que essas pessoas cheguem aqui nesse lugar porque enxergaram em nós a figura do Teu Filho Jesus. E que nós sejamos, Senhor, essas pessoas que tragam essas vidas, para que elas sejam também tratadas como nós estamos sendo tratados neste lugar. Obrigado, papai, porque existem pessoas aqui nesse lugar que entenderam o Teu chamado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu um dia chamou essas pessoas e Tu mesmo tem tratado, Senhor. Eu quero Te agradecer por isso, Senhor, porque Tu não se esqueceu de nós. Tu nos amou primeiro, Senhor. Então continua fazendo isso nesse lugar, Senhor. Nos dá um presente, Senhor, que possamos ver esse lugar cheio de filhos iguais a Jesus Cristo, Senhor. Que essas vidas, Senhor, tenham o prazer de estar aqui, Senhor,
que elas possam encontrar nesse lugar o aprisco necessário para a vida delas, Senhor. Que Tu nos use para isso, Senhor. Cria, Senhor, em nós um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Bruno vai ver aí a questão do culto de jovens, né? Sábado agora. Aí ele vai entrar em contato com a turma aí. Vai botar no grupo aí, tá bom? Amém? Deus abençoe. Graça e paz.